Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos para a nossa aula de hoje, mas sempre rezando, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. A minha está aqui, a Bíblia de Jerusalém. Para você que gosta de me acompanhar, abra aí. Você pode usar qualquer tradução católica. Eu uso a de Jerusalém porque eu gosto mais para estudo. Tá? Gente, nós estamos estudando o livro do Êxodo. Já estamos aí praticamente na reta final do livro do Êxodo. Hoje, nós vamos dar sequência. Nós paramos no capítulo 29. Tá? Hoje nós vamos continuar aí do capítulo 30. Lembrando que o povo está a caminho da terra prometida. Tá bom? Saíram do Egito em direção a Canaã, no deserto, e ali eles ficaram ali 40 anos por causa de desobediência e de idolatria. E nós vimos no nossa última aula que Deus mandou Moisés, né, os 10 mandamentos, Deus mandou Moisés também construir uma tenda, um santuário para Deus. Ali mandou confeccionar ali os querubins, então nós vimos tudo na aula passada. Então, e mandou fazer também oferendas ali no altar. Então, nós explicamos tudo na aula passada como é que era isso, tá? Algumas coisas para aquele povo ali, dos judeus, algumas coisas nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, que prefigurava já a Santa Missa, ok? Então, nós vimos aí o candelabro, que para nós hoje são as nossas velas, não é? E muitas outras coisas, as flores, não é? Os sacerdotes, as vestimentas dos sacerdotes, tudo isso aí a igreja entendeu como, né, uma prefiguração para a Santa Missa, não é? Então, eu expliquei tudo isso aí na aula passada. Então, hoje, e eles faziam aí os holocaustos com os cordeiros, um de manhã, às 6 da manhã, e às 6 da tarde, que simboliza o Cristo, né, que nós celebramos na Santa Missa, ok? Por isso nós falamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus. Não é mais o Cordeiro, né, o animal, né? Agora é o próprio Cristo, que se ofereceu, né, uma vez por todas para a nossa salvação. Hoje, então, nós vamos dar sequência aí no capítulo 30, tá? O capítulo 30 vai falar do altar. Então, eles também tinham um altar para celebrar o culto, tá bom? Então, para nós hoje, o altar era o quê? Para nós hoje, o altar é o próprio Cristo. Tá? Por isso que quando a gente passa na frente do altar, a gente faz a vênia, aquela inclinação assim. Por quê? Porque o altar simboliza o Cristo, que se ofereceu por nós. Tá bom? Então, por isso que nós fazemos aquela reverência ao altar. Ok? Olha que interessante aí, no versículo 8 do capítulo 30. Quando Araão, gente, era o irmão de Moisés, que era sacerdote. Moisés não era sacerdote, mas Araão era. Então, aí no capítulo 30, no versículo 8, olha só o que fala.
Quando Araão acender as lâmpadas, que para nós hoje são as velas, não é? Ao crepúsculo o fará fumegar, será um incenso perpétuo diante do Senhor para as vossas gerações. Então, nós já falamos também na aula passada sobre o incenso, que é as nossas orações que sobem até Deus. Por isso que na Santa Missa nós usamos o incenso. Então, a igreja não aconselha que use incenso em casa, tá? Essas outras religiões esotéricas aí fazem isso, mas a igreja prefere que o incenso seja usado na liturgia. Tá? Então, por isso que na igreja nós usamos com turíbio, né? Que é aquele objeto, né? Que a gente faz no altar, que simboliza o quê? As nossas orações que sobem até Deus. Ok? Então, o incenso aí é para isso. Ok? Não oferecerás, versículo 9, sobre ele incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramarei sobre ele nenhuma libação. Uma vez no ano, Araão realizar sobre os chifres do altar o rito de expiação com o sangue do sacrifício pelo pecado. No dia da expiação, uma vez por ano, ele fará expiação por si, pelas vossas gerações, está consagrado de modo especial ao Senhor. Claro que isso para nós hoje já não precisa mais, porque Jesus já realizou esse sacrifício uma vez por todas. Mas na Santa Missa nós fazemos esse gesto, que eu já expliquei aqui, que na Santa Missa não é repetição, é tornar presente, né, o sacrifício de Cristo. Já expliquei várias vezes sobre isso, ok? Aí continua aí falando sobre o tributo para o culto, né? Deus pede aí um recenseamento dos israelitas, tá? E esse tributo aí nós podemos dizer que é como se fosse para nós hoje, né? O dízimo, né? As ofertas que Deus não proíbe. Tá? A igreja, ela, vamos dizer assim, ela não é contra o dízimo e nem a oferta, tanto que é bíblico. A igreja, ela deixa ao livre uso da pessoa em dar o dízimo ou a oferta de acordo com o seu coração, ok? Então é isso que a igreja coloca hoje para nós, ok? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque nós vamos voltar nele. Tem mais coisas aqui sobre o dízimo que a gente vai depois falar, as ofertas, tá bom? Então, mas a igreja, ela diz que a gente deve sim pagar o dízimo, dar a nossa oferta, ok? Mas de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso coração. Nunca deve ser imposto ao fiel, tá? Se você não pagar, Deus vai te castigar. Não, isso aí é você barganhar com Deus, gente. A bênção de Deus, ela não depende de dinheiro. Jesus foi bem claro lá no Novo Testamento. Dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, a bênção de Deus ela é gratuita. Ok? Mas a igreja ensina que nós devemos sim ser dizimistas, dar a nossa oferta. Por quê? Porque, primeiramente, que a igreja não vive de vento, não é verdade? A igreja precisa, a gente usufrui das coisas da igreja, então a gente precisa também. O padre também não vive de vento, não é verdade? Isso a Bíblia ensina, né? O operário é digno do seu salário, então o padre ele tem direito sim, não é? E o templo também, pagar luz, pagar água, você não usufrui? Se você usufrui, você tem que ajudar, lógico, não é verdade? Então não é nada contra isso, ok? Aí fala aí no versículo 17, aí são os utensílios, né? A bacia, não é? Que era de bronze, tá? Para lavar as mãos, os pés, não é verdade? Então também a igreja também tem os seus utensílios também para celebrar a missa. Isso aí eu já fiz um vídeo também só sobre essa questão. Então depois você pode ler aí, e a igreja também tem, né, tudo aquilo que precisa para celebrar a missa. Né, os jarros, a patena, não é, o cálice, tudo isso a igreja tem para poder fazer, né, a celebração, não é verdade? E tem que ser da melhor qualidade, gente. Não pode ser coisa ruim. Para Deus a gente tem que dar o melhor. Por isso que aqui era de ouro, era de prata, era de bronze, porque para Deus tem que se dar o melhor. Aí aqui fala também do óleo da unção, ok? A igreja até hoje usa o óleo,
graças a Deus, no batismo, né, o padre abençoa o óleo na criança ou no adulto, tem o óleo também do crisma e também tem o óleo da unção dos enfermos, os 3 sacramentos que usam óleo. Então, a igreja, então, vamos dizer assim, usa também os óleos que é abençoado na Quinta-feira Santa. A missa de manhã, da Quinta-feira Santa, o bispo abençoa os óleos que vão ser usados durante o ano. O óleo do batismo, do crisma e também da unção dos enfermos. Então a igreja continua, sim, usando o óleo, ok? Diz aí também o perfume, ok? Os aromas, tá bom? E o incenso, que eu já falei, aí no versículo 34, então depois você pode... por exemplo, versículo 36, o sal, olha aí, tem o versículo 35. Com ele farás um perfume e uma composição aromática, obra de perfumista, misturando sal puro e santo. Então, a igreja também usa o sal, usa o óleo, a água. Então, são tudo, gente, coisas que a igreja também usa e também aqui no Antigo Testamento também. Então, depois você pode ler aí, tá bom? No versículo 35. Pulverizarás uma parte dele e colocarás diante do testemunho na tenda da reunião, onde me encontro contigo, e será para vós uma coisa muito santa, ou seja, o templo, tá, gente? Para nós hoje é a igreja. Então, olha o respeito que nós temos que ter para a casa de Deus. Já falei sobre isso. Não farás para vós nenhum perfume de composição semelhante a que deve fazer, será para vós uma coisa santa, consagrada ao Senhor. Quem fizeram como este para o cheirar será retirado do seu povo. Então, por isso que eu falei que essas coisas para a gente celebrar no culto, né, nos sacramentos, a gente deve deixar para usar na liturgia, não deve usar nada em casa, ok? Então a gente deve deixar para os sacramentos, para as coisas sagradas, tá? A mesma coisa que Jesus fala, tá? No capítulo 31, fala dos operários do santuário, aqueles que ajudavam, não é? Araão, as vestes de cada um, ok? Então, aí explica direitinho como é que era antigamente, ok? E eles tinham ajuda. Araão, que era o sacerdote, ele tinha aqueles que o ajudavam na celebração do culto. Por isso que a igreja tem ajuda, né? O padre tem ajuda dos coroinhas, o padre tem ajuda aí do acólito, né? O padre sempre tem do cerimoniário, então, né, dos ministros. Então, isso, né, a gente vê já desde aqui do Antigo Testamento, ok? Então, tá aí bem claro aí no capítulo 31, versículos do 1º até o 11, ok? Versículo 10. As vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote Araão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Então tá bem claro aí, gente, o respeito que eles tinham pelo culto, né? Pelo templo e também as vestes. Então eles não celebravam de qualquer jeito. Por isso que tem todos que vão celebrar a Santa Missa, o padre, os ministros, têm as suas vestes próprias. Por isso, gente, que ninguém pode celebrar ali, ninguém pode, na hora de celebrar a missa, só pode ficar ali quem está celebrando e quem está ajudando. Os padres, né, aqueles que ajudam o padre. Então, não tem esse negócio de chamar pessoas de outras religiões para ali, não. Gente, estou falando isso aqui com toda a caridade do mundo, tá? Porque a gente está vendo muito abuso, tá? De levar pessoas de outras religiões para o altar. Nós vamos celebrar junto a missa, né? O padre lá junto com o pastor, com o pai de santo. Não pode, com todo o respeito às outras religiões, mas cada um no seu quadrado. A missa não pode, por quê? Até as vestimentas ali têm um sentido, igual nós estamos vendo aqui. Não pode ser de qualquer jeito para celebrar a missa. Então, o próprio padre, o diácono, né, os ministros, eles usam uma roupa adequada. Então, como é que você vai colocar qualquer pessoa lá em cima? Entendeu? Não pode. Só quem vai realmente celebrar a missa e quem vai ajudar.
ok? Então, na hora da missa, pode ficar lá embaixo. Lá embaixo, qualquer pessoa pode ficar. Agora, lá no altar, no presbitério, só pode ficar o padre na hora de celebrar a missa. Só pode ficar o padre, o bispo, se ele estiver celebrando, e aqueles que estão ajudando na Santa Missa. Ok? Então, na hora de celebrar a missa, gente, ninguém pode subir ao altar e ao presbitério. Tá? E muito menos celebrar a missa junto com o padre. Porque o padre ali está na pessoa de Jesus. Em persona Christi, a igreja ensina. Tá? Então, o padre ali representa o próprio Cristo. Então, ninguém pode ficar ali com ele. Ok? Está bem claro aí. O versículo 12 fala do repouso sabático. Todos nós sabemos que os judeus guardavam o sábado, então eu vou pular, porque nós sabemos que, para nós cristãos, o nosso dia santo não é o sábado, é o domingo. Eu já falei aqui várias vezes que nós podemos trabalhar se não tiver outro jeito, mas o correto seria o domingo a gente não trabalhar. Mas quem tem que trabalhar, paciência. Mas quem não trabalha deve ir à missa, ok? E descansar, ter um dia de lazer com seus filhos, com a sua família. Então, o domingo é para isso, ok? E aqui era o sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Só que os judeus, eles entenderam tudo errado, né? Naquela época não podia fazer nada no sábado. Nem se uma pessoa ficasse doente, ela morria. Porque nem levar no hospital eles não levavam. Se um animal caísse lá no buraco, eles deixavam o animal lá. Eles não iam lá resgatar. Então, gente, isso é uma ignorância religiosa e teológica muito grande. Jesus foi bem claro. O sábado foi feito, né? Como é que Jesus fala? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Tá? E o Filho do Homem é Senhor também no sábado, ou seja, Deus está acima do sábado, que para nós hoje é o domingo. Tá? Então, o correto, né, é descansar. Mas lógico que a vida humana está acima de tudo. Se uma pessoa estiver doente, você não vai levar no hospital porque é domingo? Lógico que vai. Por isso que tem lá gente trabalhando, tem médico lá de plantão, tem enfermeira, dia de domingo. Não pode parar. Se alguém passa mal, você vai deixar morrer? A vida humana tem que estar acima. Ok? Então, olha como é que eles não entendiam, infelizmente, essa questão do sábado, e eles eram muito fechados quanto a essa questão. Mas nós respeitamos, ok? E Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. Olha aí, o versículo 18 do capítulo 31. Quando ele terminou de falar, Deus, né, com Moisés no Monte Sinai, entregou as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, gente, por isso que os mandamentos eles continuam valendo até hoje. Muita gente pensa que os mandamentos não servem mais. Lógico que servem. Por quê? Porque foi escrito pelo dedo de Deus. E a coisa que Deus faz não perde o seu valor. Então, Deus escreveu lá na pedra os 10 mandamentos e entregou para Moisés, as tábuas da lei. Ok? Então, os 10 mandamentos, os 3 primeiros se referem a Deus e os 7 restantes se referem ao amor ao próximo. Tá? Então, os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus e depois os outros 7 se referem ao amor ao próximo. Por isso que Jesus fala lá. Não é? Quem cumpriu esses 2 mandamentos cumpriu a lei de Moisés. Por quê? Porque se você seguir os 3 primeiros mandamentos, você vai amar a Deus. Se você seguir os outros 7, você vai amar o próximo. Se você seguir isso aí, você vai ser feliz. Ok? Então, se Deus quiser, nós vamos poder estudar melhor sobre essa questão dos 10 mandamentos. Ok? Aí agora, gente, no capítulo 32, vem aí o bezerro de ouro e a renovação da aliança. Aí vai acontecer uma coisa muito triste, gente. Muito triste mesmo. Deus vai ficar profundamente magoado com Israel, e não é para menos. Não é? Olha só o que eles vão fazer. É um texto que é um pouco conhecido, não é? Mas que muita gente interpreta errado. Não é? Acha que as nossas imagens católicas estão no mesmo patamar do bezerro de ouro. E não tem nada a ver uma coisa com outra, como eu já expliquei. Então, olha aí, esse texto a gente precisa ler para a gente poder explicar. Então, vamos ler aí o capítulo 32 do livro do Êxodo. Se você está me acompanhando aí, você pode me acompanhar, ok? Quando o povo viu que Moisés tardava em descer a montanha, lembrando que Moisés tinha subido para falar com Deus no Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo, só que Moisés demorou, não é? Congregou-se em torno de Araão, que era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, e lhe disse: Vamos,
faze-nos um Deus que vá à nossa frente. Na minha Bíblia aqui, Deus com letra minúscula, olha aí. Quando Deus está com letra minúscula, quer dizer o Deus falso. Deus com letra maiúscula é o Deus verdadeiro. Então aqui o Deus está com letra minúscula, então não é o Deus verdadeiro. Então o povo pede para Arão fazer um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés e esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Araão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, e vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e trouxeram a Araão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua, ou seja, uma imagem de um bezerro. E então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Araão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para o Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber. Depois se levantou para se divertir. Então, gente, aí sim o povo cometeu idolatria. Isso é idolatria. Está bem claro aí. Faz para nós um Deus, e esse Deus é o Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, substituíram o Deus verdadeiro pelo Deus falso, que era representado por uma imagem. Aí sim é idolatria, realmente. Então, idolatria é isso. É você colocar alguém, alguma coisa, no lugar de Deus. Aí foi uma imagem de um bezerro. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a fama, pode ser uma pessoa qualquer que você ama acima de Deus, que você não consegue viver sem ela. O que Jesus falou? Se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho, sua esposa, seu marido mais do que a mim, você não é digno de mim. Por quê? Porque nós somos o primeiro amor de Deus. Então Deus tem que ser o nosso primeiro amor. Então eu amo as pessoas por amor a Deus. Mas eu não posso amar as pessoas acima de Deus. Então se eu coloco qualquer coisa, pessoas, qualquer coisa no lugar de Deus, eu cometo idolatria. Aqui foi uma imagem de um bezerro, na qual eles disseram que aquele bezerro era o Deus deles. E representavam por uma imagem. Aí é idolatria, realmente. Então, o que quer dizer idolatria? Eu já falei e vou repetir. Idolatria, adorar um ídolo, um falso Deus. É o que aconteceu aqui. Agora, eu te pergunto, as nossas imagens não são deuses. Você está vendo lá as minhas imagens, aqui está dando para você ver. Ali está uma imagem de Jesus. Jesus não é um Deus falso. Jesus é o Deus verdadeiro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ali eu estou representando o Deus verdadeiro. Mas então ali não é idolatria. A Virgem Maria, ali representada por Nossa Senhora Aparecida, igual aconteceu lá, aquela coisa triste daquele pastor que chutou a imagem da santa e falou no vídeo dele: isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Mas quem disse que aquilo ali é um Deus? Não, você nunca ouviu a gente falar sobre isso. Ali está uma imagem que representa Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É uma imagem da Virgem Maria, não é idolatria. Ali não é um Deus falso. Não, eu simplesmente estou representando a imagem da Mãe de Deus, não é de um Deus falso. Ali é a Mãe de Deus. Ok? Então ali não tem idolatria nenhuma. Aqui aconteceu uma idolatria. Por quê? Eles falaram que a imagem daquele Deus falso foi que tirou eles do Egito. Mas não foi aquela imagem que fez isso, foi o Deus verdadeiro. Nós vimos aí para trás. Então você nunca viu nós católicos dizermos que Nossa Senhora foi quem nos salvou na cruz. Você nunca ouviu falar isso. Nem Nossa Senhora Aparecida, nem os anjos, nem os santos. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Eu tenho 40 anos que eu estou na igreja, não é? Eu nunca ouvi a igreja falar isso, que Nossa Senhora foi que nos libertou da cruz. Eu nunca ouvi. O que nós fazemos, isso aí nós fazemos, é pedir a sua intercessão. Tá? Isso nós fazemos. Mas não tem nada a ver isso com idolatria aqui. Aqui está bem claro aqui o que é idolatria. Está muito claro. Só você ler o texto aí que você vai ver. Então não tem, gente, cabimento associar
uma imagem de um bezerro de ouro, que é um Deus falso, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Dizer que a imagem de Nossa Senhora é um Deus falso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, gente, vamos entender as coisas. Ok? Então aqui está muito claro o que realmente é uma idolatria, para a gente poder não fazer interpretações erradas da Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Ok? O versículo 7, o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado, fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, olha aí, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus. Olha aí, olha aí. Este é o teu Deus. Nós nunca falamos isso de Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora Aparecida é o nosso Deus. Eu nunca ouvi falar isso. Nós já falamos que Nossa Senhora é mãe de Deus. Isso nós já falamos. Mas que Nossa Senhora é Deus, eu nunca ouvi falar isso. Aqui, bem claro. Que aquele bezerro era o Deus de Israel. Então é idolatria, com certeza. Que te fez subir do país do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo, é um povo de cabeça dura. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles a minha ira e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Aí aqui, quando a Bíblia fala que Deus estava com ira, isso aí quer dizer o quê, gente? A ira de Deus quer dizer a justiça divina. Deus tem que fazer justiça. Se o povo abandona Deus, Deus tem que fazer a justiça, lógico. Então, quando a Bíblia fala da ira de Deus, está dizendo o quê? Da justiça de Deus, porque Deus não pode ter ira. A ira é um pecado capital. Eu já fiz um vídeo aí sobre os pecados capitais. Deus não pode ter ira. Deus é santo. A Bíblia fala, Deus é santo, santo, santo. Tá? Então, quando fala aí, a ira de Deus, quer dizer o quê? A justiça de Deus. Deus tem que fazer justiça. Se aquele povo está para o caminho errado, então Deus tem que agir. Deus tem que corrigir aquele povo. Senão aquele povo vai para o inferno. Entendeu? Então, a ira de Deus quer dizer a justiça divina. Ok? É o que acontece hoje. Quando o povo abandona Deus, Deus também tem que fazer justiça. Como eu já expliquei aqui. Tá? Então, por isso é o perigo do pecado. Seja de idolatria ou qualquer outro pecado que se comete. Ok? Aí Moisés faz uma oração. Olha só a oração de Moisés no capítulo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que, Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: ele os fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o teu furor, a tua ira, e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, ou seja, Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, os quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicareis a vossa descendência como as estrelas do céu e toda a terra que vos prometi. Darei a vossos filhos para que possuam para sempre. O Senhor, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Então, gente, por que Deus aqui não castigou o povo? Porque Moisés intercedeu pelo povo. Olha aí, intercedeu diante de Deus. Como é que os santos não podem interceder se Moisés aqui intercedeu? Olha aqui, Deus ia castigar o povo. Olha aqui. O Senhor, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Deus ia castigar. Por que Deus não castigou? Porque Moisés intercedeu pelo povo. Fez uma oração de intercessão, pedindo para que Deus não castigasse aquele povo. Como é que alguém pode dizer, então, que não pode pedir intercessão de santo? Moisés aqui é considerado santo pela igreja. Se Moisés podia interceder aqui pelo povo em vida, agora que ele está diante de Deus, ele não vai interceder pelo povo? Vai interceder muito mais, gente. Ele está diante de Deus. O que ele vai ficar fazendo lá? No céu ele vai fazer o que lá? Vai ficar vendo televisão? No céu não tem televisão. No céu não toma banho, no céu não dorme. Você sabia disso? O mal é que a gente analisa as coisas do alto, o além, não é, com as coisas da terra. As pessoas acham que lá, igual aquela novela A Viagem. Quando eu vi aquela novela A Viagem, da Rede Globo, aquela novela é espírita, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu achava que era igual aquilo ali, que as pessoas iam para aquele lugar ali, não é? E como
e ali namorava, você vê que o Antônio Fagundes namorava lá aquela outra atriz, não é? Aí eles viviam ali como se vive aqui. Aquilo é uma visão espírita. O espiritismo acredita assim. Mas o céu, gente, é totalmente diferente. No céu não tem namoro, não tem casamento. Jesus falou isso. No céu não precisa tomar banho, no céu não precisa dormir, no céu você não assiste televisão. Então, o que se faz no céu, gente? Duas coisas. Primeiro, louva a Deus. Né? É um louvor constante a Deus. Segundo, oração, rezando. As pessoas ficam rezando, intercedendo pelas pessoas da terra. Não é verdade? Por quê? Porque não é a mesma coisa que as coisas da terra, gente. Não analise o céu como as coisas da terra. O grande erro das pessoas é esse. Lá não existe tempo, não existe espaço, né? Não existe nada. Então, o que o santo fica fazendo lá, gente? O santo fica louvando a Deus, primeiramente, e intercedendo por nós aqui. É o que eles faziam em vida, igual Moisés fez aqui, pelo povo, intercedia pelo povo. Agora, lá diante de Jesus, que ele é amigo de Deus, ele é amigo de Jesus, você vê aqui que Moisés conversava com Deus face a face. Se ele conversava com Deus face a face, ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. Agora, lá no céu, que ele está junto com ele vai parar de fazer isso? Olha só como é que às vezes a gente não entende, ou a gente finge. O Padre Léo falava isso, né? Eu morri de rir dele falar. Tem gente que é besta e tem gente que finge de besta. Não é verdade? Porque, gente, é lógica, isso aí é lógica. Entendeu? Se aqui a gente precisa tomar banho, né? A gente precisa dormir, a gente reza um pelo outro, agora lá que não precisa nada disso, a gente vai rezar muito mais. Vamos supor que Deus me dê a graça de eu ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mesmo que eu passe pelo purgatório. Você acha que quando eu estiver lá diante de Deus, eu não vou rezar pelas pessoas que estão aqui? Eu não vou pedir a Jesus pelo meu pai que ficou aqui, pela minha mãe que ficou aqui, pelas pessoas que eu amo que ficaram aqui? Claro que eu vou. Se aqui eu já faço isso, quantas pessoas às vezes me pedem? E eu não sou diácono, eu estou falando por mim. Eu não sou diácono, eu não sou padre, eu não sou nada, eu sou um leigo. Tem pessoas que às vezes pedem para me rezar por ela. E eu sou o quê? Um pecador. Então, se aqui eu posso rezar por uma pessoa que está, às vezes, passando por uma dificuldade, imagine quando eu estiver lá diante de Deus. Aí eu vou rezar muito mais. Entendeu? Lógico que eu vou. É o que Nossa Senhora faz. Por que a igreja diz? Pede à mãe que o filho atende. Se lá nas bodas de Caná ela pediu e Jesus transformou água em vinho, você acha que agora lá, que ela está junto com Jesus no céu, você acha que Jesus não vai atender? Vai muito mais, gente. Então, pelo amor de Deus, por isso que a igreja acredita nisso desde o primeiro século. A igreja sempre acreditou na intercessão dos santos. É bíblico. Isso aqui está aqui. Deus deixou de castigar o povo porque Moisés pediu a Deus. Fez uma oração de intercessão. Por isso, gente, o poder da oração de intercessão. Da gente rezar um pelo outro. Você reza por mim, eu rezo por você. Não é porque eu sou um leigo pecador que eu não posso rezar por uma pessoa. Posso. Entendeu? Não tem nada a ver. Rezar, gente, qualquer um de nós pode rezar um pelo outro, uns pelos outros. Agora, se Deus vai atender ou não, aí depende de Deus. Nós podemos rezar. Agora, se Deus vai atender ou não, depende dele. Ele vai atender quando ele quer, a hora que ele quer, se ele quiser. Não quer dizer também que ele vai atender a todos. Se estiver dentro do plano de Deus te atender, ele vai atender. Agora, que ele atende a intercessão do santo, ele entende. Ele atende. Quanto mais intimidade, gente, com Deus, mais Deus vai atender. Você entendeu? No céu, a igreja ensina que tem níveis de glória. Quanto mais você amou a Deus, mais glória você vai ter no céu. A Bíblia fala isso. Você vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Então, quanto mais você amar a Deus, mais glória você vai ter lá. Então, mais mérito você vai ter. Então, você vai poder pedir muito mais pelas pessoas. Então, você acha que se eu pedir aqui para Nossa Senhora que ela peça alguma coisa para Jesus, se for da vontade dele, ele não vai atender? Lógico que vai, como atendeu aqui. Deus atendeu a oração de Moisés e não fez nada com o povo. E Deus podia ter feito, porque o povo merecia. Mas por causa da oração de Moisés, Deus não castigou o povo. Então, como é que alguém em sã consciência pode dizer que não existe intercessão dos santos? Lógico que existe. A igreja sempre acreditou nisso, desde os primeiros séculos. Então, já falei a questão da ira de Deus, ok? Ele fala aí também da mão forte, né?
Então, isso é um jeito de se expressar, como se Deus, os judeus se expressavam como se Deus fosse um ser humano. Então, fala da mão de Deus, igual falou lá atrás, do dedo de Deus. Deus não tem nada disso, Deus é espírito. Mas aqui você vai ver muito isso, o dedo de Deus, a mão de Deus, o ouvido de Deus, não é? A boca de Deus, mas Deus não tem nada disso, Deus é espírito, falando do Pai. Jesus se encarnou como homem, tá? Mas o Pai e o Espírito Santo são espíritos. Espírito não tem corpo, não tem carne. Mas quando a Bíblia fala isso, é porque os judeus falavam de Deus como se ele fosse um ser humano. Por isso que fala, né? Que Deus tem ira, que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende de que Deus descansou. Quem descansa é quem está cansado. Deus não se cansa. Então, é um jeito do judeu se expressar chamado antropomorfismo, ou seja, falar de Deus como se ele fosse um ser humano. É um jeito do judeu falar. Ok? Aí Moisés, ele vai quebrar as tábuas da lei. Olha aí, no versículo 15. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos 2 lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obras de Deus e a escritura era obra de Deus, gravada nas tábuas. Josué é o discípulo de Moisés. Lembrando, quando Moisés morreu, Josué entrou com o povo na terra prometida. Josué ouviu o barulho do povo, que dava gritos, e disse a Moisés: há um grito de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé da montanha. Pegou o bezerro que havia feito, queimou, triturou até reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. Então Moisés aqui, ele teve ele ficou nervoso, né? Porque ele chegou lá e viu aquela idolatria toda, o povo dançando, aquela orgia toda, não é? Igual os pagãos faziam. Então ele ficou com raiva e quebrou as tábuas da lei. Foi um erro de Moisés? Foi. Ele não devia ter quebrado, porque foi Deus quem escreveu. Mas ele estava com tanta raiva, até a Bíblia fala até que ele estava irado, não é? Moisés, tudo bem. Moisés é um homem. Então Moisés pode ter o pecado da ira. Então aqui ele acabou quebrando os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Né? Ele exagerou, não precisava disso. Mas ele ficou com tanta raiva de ver o povo naquela idolatria, naquela orgia toda, que ele acabou fazendo isso. E aqui no final fala que ele quebrou o bezerro de ouro. Eu já expliquei sobre isso. O fato de Moisés quebrar o ídolo não quer dizer que você vai sair quebrando as imagens católicas. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma ignorância religiosa. Primeiro que você tem que respeitar a fé do outro. Ok? Aqui não tinha liberdade religiosa ainda. Aqui estamos na lei do olho por olho, dente por dente. Estamos aí há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então, hoje não. Hoje, primeiro, nós temos liberdade religiosa. Então, você não pode sair quebrando a imagem do outro. Nem de outra religião. Pode ser até idolatria. Pode até ser de outra religião que não seja católica. Ninguém, gente, tem o direito de ir contra a religião alheia. Você não pode nem ir no centro espírita, que tem imagem também, ir lá quebrar as imagens do centro, gente. Isso não pode ser feito. Então, assim como eu não quero para mim, eu não quero também que ninguém faça isso. Mas por que eu estou falando? Agora eu vou defender a minha fé. O que eu mais vejo aí é quebrando imagens católicas, gente. Agora tá na moda agora os do LGBT, esse povo aí da ideologia de gênero, né? Quebrar as imagens ou então fazer coisa pior, enfiar a imagem até nos órgãos genitais. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado, isso aí não é as imagens lá do Antigo Testamento, que são ídolos. Já expliquei sobre isso, tá? Lembrando que ali é um ídolo, é um Deus falso, por isso que Moisés quebrou. Agora, as imagens católicas, elas são imagens sagradas, elas são, inclusive, benzidas pelo sacerdote. Então, isso aí, você pode até trazer uma maldição para você. Ok? Então, cuidado com isso, gente. Cuidado. Tá certo que eu já expliquei isso aqui. Se você quebrar uma imagem católica, você não quebrou o santo, porque o santo não está ali, é só uma representação. Mas o perigo é porque a imagem é um sacramental, é um símbolo sagrado. Então não é porque é um ídolo, não. É porque é um sinal sagrado. E se o padre deu uma bênção e você quebra aquilo ali por querer, sem querer, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você quebra por querer,
e o padre deu uma bênção naquela imagem, você pode trazer uma maldição para sua casa. Porque lembrando que o padre é o ministro de Deus, se ele abençoou aquela imagem ali, aquilo ali se torna um sinal sagrado, e Deus opera até milagres. A gente viu aí Nossa Senhora Aparecida, aí os milagres que Deus opera pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Então, cuidado, gente. Cuidado para não ficar quebrando as imagens católicas. E não quebre nem as imagens dos outros, porque nós temos que respeitar a fé alheia. Aqui é um outro contexto. Tá? Aqui você vai ver muito isso no Antigo Testamento. Porque aqui realmente era um ídolo, é um Deus falso. E aqui, no caso, Moisés fez o correto. Porque o povo também estava na idolatria. Mas não é por causa disso que você vai sair daí quebrando as imagens dos outros. Ok? Então temos que entender isso também. Tá bom? E Moisés vai puxar a orelha de Araão, do irmão dele, que era sacerdote. Então o pecado dele é pior ainda. Moisés disse a Araão: que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Ou seja, idolatria. Idolatria é um pecado gravíssimo. Tá? Exclui, inclusive, do céu, te leva para o inferno. Ok? Araão respondeu: que não se acenda a cólera do meu Senhor. Tu sabes quanto esse povo é inclinado para o mal. É o que a igreja chama de concupiscência, ou seja, tendência ao mal. Isso aí, gente, é o pecado original, tá? É aquilo que São Paulo fala lá em Romanos capítulo 7. Você quer fazer o bem, mas você não consegue. Você acaba fazendo o mal que você não quer. Isso aí, infelizmente, acontece mesmo até hoje, ok? Infelizmente. Eles me disseram: faz-nos um Deus com letra minúscula, ó, que marche à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: quem tiver ouro, tire-o. Eles me deram, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Então, Araão aí começa a fazer a sua defesa, que realmente foi o povo realmente que pediu, mas ele, como sacerdote, não devia ter feito. Fala: não, eu não vou fazer. Se vocês quiserem, vocês fazem para lá. Então, Araão também teve culpa. Mesmo que o povo tivesse pedido, ele não devia ter feito. Que o povo fizesse para lá. Mas ele, como sacerdote que ele era, ele cometeu também uma falta grave, infelizmente. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Araão os havia abandonado à vergonha, no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for... Olha, isso aqui é que é bonito. Olha que lindo. Quem for do Senhor, vem até mim. Todos os filhos de Levi, gente, eram os sacerdotes, ok? É da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Reuniram-se em torno dele e Moisés lhes disse: assim fala o Senhor, o Deus de Israel: cingi cada um de vós a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento, de porta em porta, e matai cada qual a seu irmão, seu amigo e seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: hoje recebestes investidura para o Senhor, cada qual contra o seu filho e seu irmão, para que eles vos conceda hoje a sua bênção. Gente, isso aqui é uma coisa que eu já expliquei. Tá? Eu fiz um vídeo só sobre isso. Ok? A moral do Antigo Testamento. Isso aqui é uma das coisas mais complicadas da gente entender do Antigo Testamento. Tá? Essas violências, essas mortes que existiam no Antigo Testamento. Por isso que o povo que é ateu, eles questionam muito isso. Né? Mas se Deus é amor, por que Deus do Antigo Testamento era um Deus tão severo, que mandava matar, igual Moisés fez aqui? Lembrando que estamos na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, quando o povo cometia idolatria, então, aqueles que eram rebeldes, né, chegavam-se ao extremo até de matar. E quando era de povos idólatras, acontecia o que a gente chama de guerra santa. O que é isso? O povo de Israel lutava contra o outro povo pagão. Então, quando um vencia o outro, tinha que matar. Porque eles próprios acreditavam o quê? Que era a luta entre dois deuses, o Deus de Israel contra o Deus dos pagãos. Então, o próprio Deus, na visão deles, tinha que eliminar o inimigo. Não tinha diplomacia como tem hoje, não tem diálogo como tem hoje. Lembrando que estamos naquela época ainda,
uma época de um povo de coração duro. Então, quando Jesus veio, Jesus falou, aí não, foi dito a vocês aquilo lá, né? Mas agora nós temos que amar os inimigos, então agora já não podemos mais fazer isso. Então, hoje tem diplomacia, tem um diálogo, tem legítima defesa também. Né? Se alguém me ataca, eu posso me defender, mas aí é legítima defesa, é diferente. Agora, hoje, não é mais igual era antigamente. Tá? Você deve fazer o máximo possível para não matar, não é? E dialogar. Agora, se não tem jeito, aí você pode defender a sua vida, é diferente. Isso a igreja ensina. Mas naquela época é um contexto totalmente diferente, gente. Então é complicado de entender mesmo. Por isso que nós dizemos, cuidado com o Antigo Testamento. Agora, você já imaginou você lendo isso aqui, você sozinho? Eu confesso a você, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu li a Bíblia, tem gente que não acredita, mas eu já li a Bíblia umas 2, 3 vezes toda. A primeira vez que eu li rápido, porque eu queria terminar. Eu fiquei maluco, por isso que eu voltei de novo. Eu falei, não, eu vou ler novamente, vou começar a ler de novo, mas agora eu vou começar a procurar entender e as dúvidas que eu tiver, eu vou ir tirando. Aí eu comecei a buscar nos livros, quando eu encontrava um padre, eu perguntava, não é verdade? Então, eu comecei a tirar as dúvidas, porque a primeira vez que eu li, eu fiquei maluco. Porque eu comecei a ler isso aqui, eu achava que Deus era um carrasco. Deus mandava matar, que Deus mandava, né? Deus era ruim, que Deus era ruim. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje que Deus é amor. Porque eu comecei a ler pelo Antigo Testamento. Eu não comecei a ler pelo Novo. Então eu achava que Deus era um carrasco. Entendeu? Nossa, mas que Deus perverso, que Deus ruim. Hoje eu entendo que não é Deus, é a mentalidade do povo da época, que não pensava, vamos dizer assim. Não é verdade? Já ia para matança mesmo, gostava de uma guerra, não é verdade? Gostava de matar. Então, infelizmente, era o jeito deles, entendeu? Porque era a briga de um Deus contra o outro Deus. Ok? Então tinha que matar e eliminar todo mundo, inclusive mulher, criança. A gente vai ver que mais na frente. Não perdoava nem mulher, criança, todo mundo entrava mesmo na roda. Tá? Então, para nós, hoje, isso causa um certo escândalo. Por isso que é um perigo a gente ler sozinho o Antigo Testamento. Por isso que a igreja diz que é bom a gente começar a ler no Novo. Você que nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo, que é mais fácil. O Antigo Testamento, gente, é muito complicado. Muito mesmo. E uma criança, por exemplo. Você imagina uma criança lendo isso aqui. Um adolescente lendo isso aqui. Se um adulto já é complicado, imagina um adolescente que vai começar a ler. Não tem ainda uma formação ainda. E vai achar que Deus realmente é um carrasco. Entendeu? Então, cuidado. Então, leia, mas com cuidado. Pintou dúvida? Tire com o padre, tire com alguém que tenha realmente um conhecimento nos livros, busque nos livros a interpretação que a igreja dá para você não errar. Porque se você interpretar sozinho, você vai errar. Por isso que o Lutero estava totalmente equivocado. O Lutero falou que qualquer um podia ler a Bíblia. Ler, todo mundo pode ler. Mas qualquer um pode interpretar. Meu Jesus amado, imagine se cada um lê isso daqui e interpretar do seu jeito. Vai virar uma coisa terrível. Entendeu? Então, cuidado com isso, tá, gente? No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes um pecado grave. Então, olha como é que é a idolatria grave, né? Todavia, vou subir ao Senhor para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés e o Senhor lhe disse, este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro, um Deus de letra minúscula, tá vendo? Deus falso. Agora, pois, se perdoardes o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo virá diante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei o pecado deles. E o Senhor castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Araão. Então, gente, duas coisinhas aqui para a gente comentar. Procurar, gente, que a gente nunca seja riscado do livro da vida do Senhor. Lembra que o Apocalipse fala do livro da vida. Está ali a balança com as nossas obras. Então, Deus diz aqui bem claro, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Então, gente, Deus nos livre e guarde, que Deus nos risque do seu livro, lá do livro da vida, lá que o Apocalipse fala.
Então, gente, vamos procurar viver na amizade de Deus, né, no amor a Deus, no amor ao próximo, como Jesus pediu. Deus nos livre e guarde de ser riscado do livro da vida. Tá? Deus nos livre e guarde, que isso nunca aconteça com nenhum de nós. Tá? Outra coisa, Deus fala aqui, enviarei o meu anjo diante de ti. Então, olha aí, o anjo significa mensageiro. Então, olha só, então o anjo de Deus, ele é um mensageiro que Deus envia para também nos auxiliar. Já falei aqui sobre o anjo da guarda. Agora, outra coisa que eu queria dizer. Deus fala aí que vai punir o pecado deles e que Deus vai castigar o povo pelo pecado que eles cometeram. Então, Moisés fez a oração lá e o povo, Deus falou que não ia punir o povo, mas Deus acabou punindo. Por quê, gente? Isso prova o quê? Que o pecado ele tem duas consequências, a culpa e a pena. Tá? Nós estamos estudando aí o Catecismo da Igreja Católica, eu quero explicar melhor sobre isso aí quando a gente for estudar sobre a moral. O pecado, ele tem a culpa e ele tem a pena. A culpa é perdoada na confissão. É o sangue de Cristo que perdoa. Mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, quando você comete um pecado, então você tem que se arrepender, primeiramente, tem que se confessar, aí Deus perdoa a culpa. Mas fica a pena, ou seja, você tem que reparar o mal que você fez. Então, por isso que o padre te dá lá, por exemplo, uma penitência. Quando você vai se confessar, eu sempre falo isso com os meus alunos na catequese. A penitência que o padre te dá, você tem que cumprir ao pé da letra. É o próprio Deus que está ali te dando uma penitência, você tem que cumprir. Porque fica o estrago que o pecado deixou em você, na pessoa, não sei, dependendo do pecado, e no mundo de uma forma geral. Porque o pecado ele é terrível. Então, aqui, você vê isso. Entendeu? Então, o horror, o perigo do pecado é isso daí. Então, se você... a pena do pecado, se você não paga aqui, você paga no que a igreja chama de purgatório. Então, o purgatório também é para isso. Por isso que você se purifica no purgatório. Porque se você não morrer 100% santo, você ainda tiver alguma coisa para purificar do seu pecado, você tem que, então, ir para o purgatório, porque no céu só entra santo. Lembra que eu já falei? A carta aos Hebreus diz isso bem claro, capítulo 12, versículo 14. Depois você lê lá. Só entra no céu quem é santo. Sem ser santo, ninguém vê Deus. Então, você tem que morrer 100% santo. Então, se você tiver um resquício ainda de pecado na alma, então você tem que passar pelo que a igreja chama de purgatório. Purgatório quer dizer limpar. Limpar a sua alma. Então, aqui Deus diz isso. Né? Ele não fala a palavra purgatório, mas ele fala, né, por causa do pecado daquele povo, mesmo Deus perdoando, Deus perdoa, por causa de Moisés fez a oração, mas o povo vai ter que pagar. É uma purificação. O pagar, a gente tem de purificação para poder entrar na terra prometida. E a nossa terra prometida é o céu. Então, por isso que a igreja ensina que existe o purgatório. Se você não pagar aqui em vida, com as suas penitências, seu jejum, por que a gente faz jejum? Por que a gente dá esmola? Por quê? Não é só na quaresma, não. A igreja pede que a gente faça jejum, dê esmola, faça oração. Por quê? Para a gente poder pedir perdão a Deus das penas do nosso pecado. Que ficou, o estrago que ficou o pecado. Vou te dar um exemplo. Você matou uma pessoa. Por mais que você peça perdão, aquela pessoa não vai voltar mais. Então, e a mãe? E a mãe que perdeu um filho, a mulher que perdeu o marido, não sei, dependendo se era casado. E aí? Aquela pessoa ficou prejudicada, então você tem que pagar. Então ficou o quê? A pena do pecado. A culpa, se você se arrepender e confessar, Deus te perdoa. Mas fica a pena, o estrago que você fez. Entendeu? Então, se você não pagar aqui, você paga no purgatório. Gente, isso é lógica. Deus, ele é maravilhoso, ele é misericórdia, mas Deus é justo. A Bíblia fala isso várias vezes. Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Errou, tem que pagar. Quando você erra, humanamente, você não tem que ir para a cadeia pagar? Se você mata uma pessoa, você não tem que ir para a cadeia? Se você rouba, você não tem que ir para a cadeia? Mesma coisa a pessoa que rouba. Eu roubei R$50.
Deus me arrependi, pedi perdão, mas você tem que procurar devolver. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Então, procure de uma outra forma de você recompensar essa pessoa. Ah, roubei 500 mil reais de uma pessoa. Não tem como devolver. Não tem esse dinheiro. Alguma coisa você tem que fazer para reparar esse mal. Deu para você entender? Porque o pecado, gente, ele estraga a nossa alma. Você perdeu a sua santidade. Entendeu? O pecado grave, o pecado mortal que a igreja ensina, você perde a graça de Deus. Deus não está mais em você. A igreja ensina isso. Entendeu? Então você tem que pagar. Então é o que aconteceu aqui. Ok? Então, gente boa, vamos encerrando por aqui. Então, eu parei no capítulo 32. Na semana que vem, então, nós vamos continuar aí no capítulo 33, tá bom? Então, nós paramos aí no Êxodo, capítulo 32. Então, na semana que vem, nós daremos sequência, então, aí ao nosso estudo da Sagrada Escritura, tá bom? Não vamos correr, vamos devagarinho. O Antigo Testamento é complicado, gente. Tá? Olha, é uma responsabilidade muito grande, tá? Eu peço a vocês, inclusive, que rezem por mim, ok? Para que Deus me dê, além de muita saúde, força, inspiração, para que eu também saiba passar para vocês. Porque eu também tenho que estudar para passar para vocês, para não passar coisa errada. Por isso que eu peço sempre às pessoas aí que estão me escutando, né, se tiver algum diácono assistindo meus vídeos, padre, ou alguém, um catequista mesmo, que estiver escutando, e que se eu falar alguma coisa aqui, gente, que não está de acordo com o que a igreja nos ensina, por favor, deixa aí nos comentários, ou mesmo quem tiver meu número aí, entre em contato comigo e fala, você falou isso aí e a igreja não ensina exatamente assim. Entendeu? Porque, olha, é uma responsabilidade muito grande ensinar Bíblia aqui para o pessoal aqui, ainda mais o Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento é mais fácil, agora o Antigo Testamento é complicado. E é aquilo que eu falo, eu não sou doutor em Bíblia, eu fiz teologia, 3 anos de teologia. Então, eu não sou assim, um biblista. Tá? Mas, graças a Deus, eu pude ler um pouquinho, estudar um pouquinho da Sagrada Escritura, eu tenho um pequeno conhecimento, mas eu não sou dono da verdade, eu não sou especialista, quem me dera, tá? De ser especialista em Bíblia. Então, por favor, vocês podem aí colocarem aí se eu falei alguma coisa que não é verdade, ok? Eu lembro, quando eu dava estudo, que eu estudava estudo bíblico na matriz ali, quando me chamavam para ajudar, para dar aula, às vezes, quando chegava no livro do Apocalipse, no Apocalipse, o último livro da Bíblia, eu chegava para o pessoal e falava, quando for dar aula de Apocalipse, vocês colocam outro no meu lugar, porque na época eu não tinha feito nem teologia ainda, eu sabia um pouco. Eu sempre li a Bíblia e comecei a fazer estudo, né? E depois fiz 3 anos de estudo bíblico e depois me chamaram para ajudar a dar aula. Né? Um dia, uma vez no mês, para poder dar ensinamento no estudo bíblico ali na matriz, que tem até hoje, graças a Deus. Aprendi muito ali também. Então, uma vez, aí a gente estudava o Antigo e o Novo Testamento, e quando chegava no Apocalipse, eu mesmo pedia para o pessoal, falava, gente, quando for dar aula de Apocalipse, vocês colocam outro no meu lugar, porque eu não tenho capacidade de dar aula de Apocalipse, porque eu não sei nem para mim Apocalipse. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, eu li Apocalipse, gente, eu ficava doido lendo Apocalipse, porque eu achava a coisa mais louca do mundo. Eu falei, gente, não é possível que isso aqui é a palavra de Deus, porque eu achava muito difícil o Apocalipse. Entendeu? Tanto que eu comprei vários livros só de Apocalipse para poder estudar. Eu tenho aqui uns 3, 4 livros só de Apocalipse. De Bíblia, estudando os livros da Bíblia e também o Apocalipse. Entendeu? E eu tenho um livro só sobre o Apocalipse, como entender o Apocalipse. Então eu fui lendo aquilo ali para entender um pouquinho, mas hoje eu não sei 100% não, eu sei 50%. Tá? Mas eu não sei tudo também não. Mas eu lembro que na época eu ficava apavorado quando era para dar aula de Apocalipse. Então eu pedia, eu era sincero e pedia, gente, eu não tenho condição e capacidade de dar aula de Apocalipse. Então vocês podem colocar qualquer pessoa no meu lugar. Porque eu achava difícil. Então, eu peço a vocês então que rezem por mim, para que Deus me dê inteligência, que o Espírito Santo me ilumine. Por isso que eu peço que toda vez quando eu vou dar aula, seja aqui, seja na igreja, eu peço para o Espírito Santo me iluminar,
para que eu não fale aqui nada errado, não fale nenhuma besteira, que Deus me livre e guarde de falar aqui alguma coisa errada, aqui passar alguma coisa errada para você. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.